Viram a última notícia que saiu agora no jornal Estadão de São Paulo, o Estadão. O que dizer? Bolsonaro gasta uma verba extra, ou seja, extra, que não faz parte do orçamento. 3 bi, vou repetir, 3 bilhões. Essa verba era para eleger o candidato da Câmara e do Senado. Veja, ao mesmo tempo em que não há verba para compra de oxigênios, não há verba para ciência e tecnologia, não há verba para as vacinas, que é o que ele diz, não há verba para o auxílio emergencial, ele faz um caixa de 3 bi para compra desses parlamentares. Há dinheiro de verba até para pessoas que não estão ligadas a mandatos nenhum. O documento publicado por jornal é bastante fidedigno e demonstra de maneira bem clara qual é o projeto deles. É implementar o caos social, é se utilizar da pandemia como justificativa para salvar a própria pele. Nós já falamos aqui no canal 1, 2, 3, várias vezes. Bolsonaro não está mais militando a favor, contra as esquerdas. Agora, neste momento, a militância é para salvar a própria pele. Quando ele assumiu a presidência, havia um processo correndo. Esse processo parou porque ele assumiu a presidência. Há o processo do Flávio Bolsonaro, há outros processos relacionados a rachadinhas. E se ele perder o mandato, ou seja, a eleição e o seu mandato, ele vai ser preso. A questão agora é o quê? É fazer a manutenção dele na política, seja em qual cargo for. Ainda ele se mantém porque o mercado financeiro acha muito mais interessante ele estar governando do que a própria esquerda. Essa é a questão, porque os 200 empresários mais ricos do país, ou seja, aqueles que são os donos de meio de produção, para utilizar uma linguagem mais marxista, ainda estão fechados com ele. Não é unanimidade entre esses grandes empresários que ele saia. Veja só que coisa absurda. Enquanto não há oxigênio no Amazonas, enquanto o caos social está rolando, ele simplesmente separa 3 bilhões de reais. Neste momento, a pandemia é a grande salvaguarda deste homem. Porque ele quer fazer aquele velho projeto do caos social, da desorganização institucional, da flexibilização e da liberalização de tudo. Para isso ele se manter. Você que ainda é bolsonarista e que ainda apoia, mesmo com esses escândalos, eu já repito como eu falei em outro vídeo, você tem que ir fazer um tratamento. Só pode ser, porque não é possível, em meio de tanta evidência, ainda defender um homem como esse. Você de classe média, que tem o discurso moral, que é baseado na corrupção, e você diz que o PT quebrou o país, ou Dilma ou Lula, eu quero ver qual é a justificativa que você vai fazer agora. O Brasil não está quebrado. Todo final de mandato há dinheiro de sobra no caixa. As evidências são muitas, mesmo com o mensalão lá do PT, mesmo com essas ondas de corrupção do governo Bolsonaro, o Brasil ainda está entre as 10 economias do mundo, agora que saiu. Não é possível, enquanto a financiarização gera dinheiro, mais dinheiro, e não riqueza, a sociedade, os microempresários e as pessoas que dependem de auxílio emergencial estão sem nada e simplesmente 3 bilhões de reais como dinheiro extra estão sendo utilizados para a manutenção deste homem no governo.
É preciso, já falei várias vezes em outros vídeos, nós cidadãos temos que exercer a nossa cidadania, fazer com que esses políticos nos representam. E não eles impor a vontade deles sobre nós. É justamente a lógica contrária. É isso que nós temos que entender. A ditadura militar ela caiu assim, porque houve pressão das pessoas, dos indivíduos, fazer com que eles começassem a repensar as ações que eles estavam fazendo. E a mesma coisa neste contexto brasileiro de 2021 deve ser as mesmas ações. Vai lá no jornal, dá uma lida, procure os noticiários agora. Essa é a segunda que nós já falamos. Existem a outra do leite condensado. Fora as outras que a gente não sabe ainda que talvez possa surgir. Está mais do que claro. A evidência é a manutenção, se utilizar da pandemia para deixar o caos social rolar. Única e exclusivamente para a manutenção de si, no caso dele, por conta de salvar a própria pele. É o mesmo jogo do Trump. O centrão, o que é um centrão? É aquele que não tem posição, não tem doutrina, ele não é nem da esquerda e nem da direita. Então, portanto, ele vai conforme aonde o vento sopra e ele é conveniente. O que nós estamos vendo agora é uma velha política que acontece até hoje, que é desde a República Velha e está até hoje aí. Existem seus currais eleitorais lá nos rincões do Brasil, fazendo pequenas obras, pequenas benfeitorias com dinheiro e se utilizando desse poder para ficar lá. Quantos deputados que tem lá, senadores que estão lá, vários mandatos, a gente nem conhece as ações que eles fizeram. Então é preciso que essas ações sociais que partam de nós sejam efetivas no sentido de fazer pressão contra eles. É preciso inverter essa lógica absurda que está acontecendo aqui nesse país. Nós temos que fazer alguma coisa. Esses caras, esses bolsonaristas que ainda defendem, esses aí têm que ser internados, porque não tem outra solução para eles. Em meio ao caos social rolando, a individualização máxima da vida, a liberalização de tudo, corte de ciência, tecnologia, investimento em pesquisa, educação, destruição da Fiocruz, do Instituto Butantan, do meio ambiente, da saúde, que nem existe mais ministério, da educação. É preciso falar mais o quê? Para ver se um sujeito desse acorda para a vida. Não tem solução. Então é preciso os movimentos sociais fazer pressão e fazer aquele Rodrigo Maia levantar da cadeira e tomar alguma situação. Nós temos que fazer isso. Não vai ser partido institucional nenhum, até porque o PT está fazendo acordos com ele também, com o Bolsonaro. Então é preciso fazer uma organização social no sentido de estabelecer pressão contra eles. A política é a vontade do povo. O poder, como está na Constituição, emana do povo. Então precisamos fazer valer este princípio constitucional. Temos que defender a nossa Carta Magna, exigir isso. Crimes é que não faltam. Você pode organizar movimentos e fazer isso acontecer. Organize-se nos seus lugares onde você mora, nos seus bairros, nas associações de bairro. Conversem com as pessoas, expliquem o que está acontecendo. Não se pode ter auxílio emergencial, não se pode ter ciência, não se pode ter tecnologia, não se pode ter educação, não pode ter saúde para o povo, mas para a compra de votos para a manutenção dele e salvar a própria pele, pode? Essa lógica está errada. Voltar ao velho princípio constitucional. O poder emana do povo. É preciso fazer
valer algo que falta muito na nossa democracia: a soberania. Faça valer isso. Vamos à frente.